À 1h30 sai daqui, portanto, saímos daqui em grupo na rua de São Mamede, está um autocarro que vai levar quem quiser até à Associação Talude, onde há almoço. O almoço custa 10 euros, é cachupa, tem cachupa e bebida. Quem quiser participar, inscreve-se ali junto do secretariado do Fórum, que é para lá poderem preparar as refeições em função do número de pessoas que se inscrevem. Convém também que não se esqueçam de preencher a ficha de avaliação deste evento. E chamo para a mesa a moderadora deste terceiro painel, Identificação e Reconhecimento da Agricultura Familiar. Chamo a professora Isabel Diniz, docente da Escola Superior de Coimbra e associada da Atuar. Muito bom dia a todos. Antes de mais, queria cumprimentar todos os participantes e queria agradecer à organização a possibilidade que me deu de participar neste fórum e de moderar esta mesa redonda sobre identificação e reconhecimento da agricultura familiar. A agricultura familiar tem tido um reconhecimento recente maior do que no passado, do que num passado mais antigo, sobretudo na sequência do Ano Internacional da Agricultura Familiar, patrocinado pela FAO, e também outras organizações, nomeadamente a CPLP, se têm preocupado com esta questão e, no caso concreto da CPLP, foi criado um grupo de trabalho específico sobre agricultura familiar ao nível do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que produziu um documento de trabalho no qual, tal como acontece em muitas iniciativas e muitas reflexões que foram feitas noutros âmbitos, mostra a importância que a agricultura familiar tem nos nossos países, embora com nuances características da especificidade desses próprios países. Depois de todas estas reflexões, creio que aquilo que nos une aqui será, se calhar, avançar um pouco mais em relação àquilo que foi feito e, portanto, tentar operacionalizar este reconhecimento da agricultura familiar na identificação de políticas, de medidas que possam ser sugeridas aos nossos governos, no sentido de que esta agricultura familiar tenha um reconhecimento mais operativo e que realmente os agricultores familiares tenham políticas adequadas à manutenção da sua atividade, que como tudo mostra, é importante não só ao nível da produção, mas também ao nível social, ao nível da ocupação do território, etc. Esta mesa redonda irá funcionar nos mesmos moldes que funcionaram as mesas redondas anteriores, isto é, vamos ter uma primeira parte em que vamos ter uma apresentação, uma análise sobre a agricultura familiar que será feita por Caio Galvão de França, que eu tenho aqui uma nota biográfica, se eu disser asneira, por favor, corrija-me, que é analista técnico de políticas sociais da Secretaria Especial da Agricultura e Desenvolvimento Agrário do Governo do Brasil, foi chefe de gabinete do então Ministério do Desenvolvimento Agrário de 2006 a 2011, foi chefe de assessoria dos assuntos internacionais e de promoção comercial do Brasil e foi coordenador alterno da reunião especializada da agricultura familiar do Mercosul entre 2014 e 2016. Foi também chefe de gabinete adjunto do gabinete pessoal da Presidente da República entre 2011 e 2013. Depois das reflexões que o Caio vai apresentar, o professor Oliveira Batista fará um comentário, dirá o que considerar importante. O professor Oliveira Batista é professor catedrático aposentado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e, ao longo da sua vida enquanto cientista social, entre outras coisas, preocupou-se com as questões relacionadas com as dinâmicas sociais dos espaços rurais e também com o papel que a agricultura e a floresta têm na estruturação desse espaço. Terminada esta primeira fase, passaríamos
às intervenções dos representantes dos diferentes mecanismos com assento no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, e iremos ouvir então como representante do mecanismo das universidades nesse Conselho a professora Maria Rita Oliveira, docente da Universidade Estadual Paulista, Jorge Santos, presidente da Câmara Agrícola Lusófona, que virá representar um mecanismo do setor privado, Xavier Mendes, que falará como representante do mecanismo dos parlamentares no Conselho, e, finalmente, Tomane Camará, que falará enquanto representante do mecanismo da sociedade civil. Terminada esta fase, vamos abrir depois a participação a todos aqueles que quiserem intervir, e, portanto, com esta discussão que eu gostaria que a organização gostaria que fosse então centrada na questão da formulação de políticas adequadas à agricultura familiar nos diferentes países da CPLP. Pedia então às pessoas que fazem parte da mesa o favor de se virem sentar. E passava a palavra, então, ao engenheiro. Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite do Mecanismo da Sociedade Civil para participar dessa atividade. Eu, assim como vocês, talvez não com a mesma intensidade, como muitos de vocês, tenho participado dessa trajetória de construção dessa agenda da agricultura familiar no âmbito da CPLP, e acho que todos nós devemos olhar com muito orgulho e com satisfação uma série de avanços que foram feitos, com todas as suas ambiguidades, contradições e desafios pela frente, mas não me parece que seja pouca coisa, em tão pouco tempo, nós termos constituído não só mecanismos... Vou botar o cronômetro aqui. Não só a estratégia de segurança alimentar e nutricional, a criação do mecanismo, a criação do CONSAN, depois do mecanismo, a articulação da Rede SAM, um grupo de trabalho sobre agricultura familiar. E nós estamos falando isso sendo construído no âmbito de uma articulação intergovernamental da comunidade da CPLP, que não conta com os mesmos recursos que outras fóruns intergovernamentais. Então, o desafio, a dedicação que foi necessária para que essas importantes conquistas tenham ocorrido, certamente são maiores do que são necessárias em espaços que contam com uma proximidade regional maior, com mais semelhanças entre os países e com mais recursos para se viabilizar. Me foi solicitado trazer alguns elementos da experiência brasileira e da experiência sul-americana no âmbito do Mercosul, da reunião especializada sobre agricultura familiar, sobre o tema da identificação e o registro da agricultura familiar, na perspectiva em que a professora fez referência, como um elemento fundamental da elaboração e da implementação de políticas públicas diferenciadas. Eu não vou detalhar os mecanismos de identificação e registro construídos no Brasil e no Mercosul, mas estou deixando aqui, com a organização, e já passei para o pessoal do mecanismo, um conjunto de materiais. Tem uma apresentação em slides que detalha como esses procedimentos vêm sendo implementados em cada um dos países do Mercosul. Tem uma publicação que historiciza, que analisa a trajetória de construção dos mecanismos de identificação e de registro no âmbito do Mercosul. E tem também um artigo específico sobre o tema do registro e identificação da agricultura familiar nesse artigo. Então, a minha opção aqui é trazer alguns elementos para a discussão que está em curso na CPLP. Acho que, primeiro, o debate sobre identificação e registro, ele remete a uma discussão teórica, conceitual,
que não é nova na academia, não é nova nas organizações, mas me parece que tem novidades nas formas como tem se expressado esse debate no período recente. A professora também fez referência a uma característica que me parece que compõe esse campo de novidades, que é um crescente reconhecimento por países e internacional sobre a importância econômica, social, ambiental da agricultura familiar. Esse reconhecimento, ele tem uma... ele é fruto da convergência de diferentes movimentos, de diferentes processos. Não se pode deixar de destacar a importância da elaboração acadêmica e intelectual, do debate teórico sobre essas questões, seja sobre as dinâmicas sociais, os processos sociais, sobre o campesinato, mas também sobre analisando os modelos produtivos hegemônicos e buscando desvelar uma heterogeneidade estrutural da agricultura do meio rural brasileiro e dos vários países, né? Outro movimento que converge para esse reconhecimento é um processo de auto-organização, de construção de redes e de articulação de lutas em âmbito regional e internacional por parte de uma série de movimentos sociais. E isso tem repercutido no âmbito internacional, na medida em que a agricultura familiar passa a ser considerada, passa a fazer parte das discussões de uma série de fóruns internacionais. Eu não vou listar, mas eu queria destacar 2 pontos. Consta hoje na Organização Mundial do Comércio o reconhecimento de um tratamento diferenciado para as políticas para a agricultura familiar. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável fazem referências e têm metas relacionadas à agricultura familiar, e, mais recentemente, nós vimos o tema do Acordo do Clima, que também valoriza o protagonismo da agricultura familiar. Isso se acrescenta a toda uma elaboração que vem sendo construída nos últimos 20 anos no tema da segurança alimentar e nutricional, que destaca muito a relevância da agricultura familiar e das comunidades rurais, não só por aí concentrar uma parte da pobreza e da insegurança alimentar, mas também pela importância das suas práticas, dos seus sistemas para superar. Posto isso, eu queria, digamos assim, enfatizar que nós estamos falando de um processo político e social de afirmação de um conjunto de atores sociais que isso tem uma dimensão democrática muito importante. Essa dimensão democrática se expressa na medida em que se revela e que se reconhece que há uma pluralidade de atores, de projetos e de vias de desenvolvimento para o meio rural. A dimensão democrática se expressa também na medida em que essa afirmação desses setores vem acompanhada de uma pressão para a democratização econômica, para a superação das desigualdades nos países e nas regiões. E mais do que isso, e além disso, vem uma pressão para que se democratize o próprio processo de formulação e implementação das políticas públicas. Então, na minha opinião, esse processo de afirmação e reconhecimento social, não apenas pelo Estado, das demandas desses setores, tem uma dimensão democrática muito importante. O outro aspecto que eu queria destacar é que essa categoria social e política que vem se constituindo como agricultura familiar, ela, em várias regiões, e aqui eu vou me concentrar valorizar mais a experiência que eu conheço mais de perto, que é a do Brasil e a da América do Sul, ela não significou uma homogeneização da rica diversidade cultural, de práticas econômicas e sociais das comunidades rurais. Ela se constituiu numa ferramenta, numa categoria útil do ponto de vista da mobilização, da organização e da formulação de políticas diferenciadas. Então, é como se houvesse um esforço de convergência para uma identidade guarda-chuva, para uma categoria que permite estabelecer um campo demarcatório para as políticas públicas. E isso é extremamente relevante na medida em que as políticas públicas que existiam nos nossos países anteriormente, elas não diferenciavam os setores da área rural e, portanto, não se adequavam às suas várias necessidades. Na experiência brasileira, o início desse reconhecimento está muito associado ao processo da redemocratização
e a conquistas, primeiro, no âmbito da Seguridade Social. A primeira forma de reconhecimento das demandas e dos direitos desses setores se deu ao estabelecer que que os setores que viviam no regime de economia familiar teriam direito a um regime diferenciado na Previdência Social. Isso no início da década de 90. Na sequência, fruto de uma série de mobilizações, foi constituído um mecanismo de crédito diferenciado para a agricultura familiar. E, a partir dali, desse mecanismo de crédito, foi se constituindo um conjunto de políticas diferenciadas, a partir especialmente de 2003, todas elas orientadas para o fortalecimento econômico e social desses setores, para a promoção da igualdade e da autonomia econômica das mulheres rurais, para uma visão de desenvolvimento territorial que buscasse integrar mais as várias dinâmicas do desenvolvimento. Nessa trajetória brasileira foi produzido um instrumento. O instrumento do registro não é o que identifica a agricultura familiar. O que identificou a agricultura familiar foi essa dinâmica de luta social, de demarcação e de conquistas de espaços que se expressaram no reconhecimento dessa heterogeneidade em políticas diferenciadas que, para serem operacionalizadas, para que o tratamento diferenciado pudesse se concretizar, era necessário estabelecer, então, um mecanismo que pudesse olhar para essas diversas situações no meio rural e buscar demarcar o campo, demarcar os setores que seriam beneficiados por essas políticas. O grau de institucionalização desse registro, depois de 10 anos, o registro inicia em 1995, 10 anos depois é que nós vamos ter uma lei da agricultura familiar. Eu chamo a atenção disso para dar essa ideia de um processo de construção política, de ampliação da legitimidade social dessas demandas, que vai levando, nos tempos possíveis de cada país, aos mecanismos de internalização e de institucionalização. No âmbito do Mercosul, o processo teve também uma peculiaridade. O ponto de partida foi uma decisão política de governos e da sociedade civil da região de estabelecer um espaço próprio de atuação e de intervenção da agricultura familiar na dinâmica da integração regional. Se constituiu-se um mecanismo chamado Reuniões Especiais da Agricultura Familiar, que, assim como o mecanismo da sociedade civil aqui e a dinâmica que vem sendo construída no CONSAN, aposta no diálogo entre os atores em todas as etapas do processo de tomada de decisão. Então, essa reunião especializada ela é constituída por representantes de governo e da sociedade civil, e ela tem dois âmbitos de organização, um âmbito nacional e um âmbito regional. E se estabelece uma sinergia entre esses dois âmbitos, me parece também muito semelhante à dinâmica que vem sendo estabelecida no âmbito do mecanismo da sociedade civil, em que você combina discussões, consultas em âmbito nacional, com a construção em âmbito da comunidade ou no âmbito regional, e busca incidir sobre a agenda, no caso de lá do Mercosul e aqui da CPLP. O primeiro desafio, nós estamos falando de países como Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil, e depois se ampliou Chile, Venezuela, Bolívia e, mais recentemente, também o Equador. São países que participam do âmbito da REAF, mesmo sem serem países membros do Mercosul, mas que estão em diferentes graus de integração ao bloco. O primeiro desafio era construir uma referência comum. E construir essa referência comum no mesmo momento em que os países iam conhecendo melhor a realidade de cada um dos outros países. A REAF começa em 2004. Passam-se 3 anos até que se consegue constituir um conjunto de critérios que foram considerados adequados e suficientes para demarcar esse campo social que seria objeto das políticas diferenciadas. Os critérios estabelecidos são esses que constam dos documentos de preparação para essa discussão que vocês elaboraram, uma mão de obra basicamente familiar, o estabelecimento é dirigido pela família, os recursos produtivos são relacionados à capacidade de trabalho da família,
e com uma flexibilidade desses critérios para que eles pudessem ser ajustados à realidade de cada país. Estabelecidos esses critérios, houve toda uma etapa posterior, no sentido de que cada país, a partir de sua realidade, da riqueza e da diversidade cultural, ele estabelecesse qual era o mecanismo de registro mais adequado. A etapa seguinte, constituídos os registros em cada país, foi voltar ao âmbito regional e estabelecer uma recomendação, uma decisão de mútuo reconhecimento dos critérios estabelecidos em cada país. Então, se parte da construção de critérios comuns, se desce a realidade de cada país e se ajustam os mecanismos de registro, e depois o bloco reconhece os registros que foram constituídos em cada país. Então, há uma soberania de cada país para definir quem deve ser o público-alvo dessas políticas. E isso só foi possível porque se estabeleceu uma intensa agenda de diálogo político para enfrentar as dificuldades inerentes a esses temas, combinado com uma intensa agenda de cooperação. Os registros nos países foram construídos numa dinâmica de muito envolvimento e parceria dos outros países. Então, houve esse compartilhamento para enfrentar os desafios que cada país passava para definir os seus próprios registros, acabou aprofundando o grau de identidade desse conjunto de setores que participam da REAF. Concluo agora com uma observação em relação ao tema da CPLP. Eu acho que a CPLP vem seguindo a mesma trajetória, com as suas peculiaridades, em relação à construção de políticas diferenciadas. Assim como no Brasil, assim como na América Latina, o ponto de partida foi a legitimidade adquirida não pela agricultura familiar, mas pela agenda de combate à pobreza, de garantia da segurança alimentar. É essa agenda, que tem uma densidade internacional muito grande em nossos países, é que abriu a possibilidade, pelo papel que reconhecia na agricultura familiar, para que você começasse, então, a construir uma agenda específica de políticas dirigidas a esse setor. Essa característica de ser uma agenda, vamos chamar assim, subordinada, no bom sentido, integrada ao tema da segurança alimentar, ela abre um campo de possibilidades muito grande, mas ela também revela um aspecto que nós devemos ter claro, que em nossos países, e ainda não existe uma maioria política e social constituída apostando em uma profunda transformação do meio rural brasileiro, dos países. Essas ações que fazemos, essas políticas diferenciadas, para a agricultura familiar, elas se movem numa lógica de fortalecimento de um campo social e político e no sentido de fortalecer o potencial contra-hegemônico dessa agenda. E o grande esforço é fazer com que esse conjunto de políticas possam compartilhar um sentido estratégico comum que possa, numa dinâmica particular dos nossos países, mas muito compartilhada do ponto de vista regional, criar as condições para o reconhecimento da necessidade para o desenvolvimento do nosso país de uma profunda transformação que supere a dualidade que vem se constituindo entre uma agricultura familiar e um setor, o setor hegemônico do agronegócio. Então, eu acho que é muito importante que a gente trate dessa discussão da identificação e do registro com muito cuidado dos seus aspectos operacionais, de procedimentos. Eu não abordei aqui, mas tem uma série de critérios para que as entidades possam ser credenciadas a fazer, o uso que se pode fazer disso, os mecanismos de controle, mas é muito importante ter clareza o significado político e profundamente democrático que essa demarcação, que esse reconhecimento da legitimidade da agricultura familiar tem para a democratização dos nossos países e da região. Obrigado. Passava então agora a palavra ao professor Oliveira Batista. Muito obrigado. Eu queria, naturalmente, começar por agradecer o convite para participar neste ato
e queria fazê-lo na pessoa da doutora Joana Dias, que foi de uma grande gentileza comigo nesse convite. Queria também saudar a professora Isabel Diniz e o doutor Caio, conheço os dois há muitos anos e tenho o maior gosto em estar aqui com eles. Eu ia fazer um pequeno comentário sobre 3 pontos apenas, depois da esclarecedora intervenção que fez aqui o doutor Caio França. Eu ia só comentar 3 questões que têm a ver, digamos, com a segmentação das agriculturas e que coincide de alguma maneira com o que ele disse. Primeiro, eu ia começar por um sucesso enorme que houve, que foi o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Porque, e se me permite, embora todos nós tenhamos já refletido muito nisto e falado, é um aspecto que eu gostava de sublinhar. O que é que correspondeu a esse grande sucesso? Em realidade, são tão diferentes como os Estados Unidos, os países desenvolvidos, a África e outros países. Por que é que correspondeu a esse sucesso? E onde é que esteve essa questão? Essa questão esteve que a FAO disse, bom, cada país definirá como quer, cada região definirá como quer, e as definições são muito diferentes. Os Estados Unidos, por exemplo, a maior parte da agricultura é familiar, não porque não tenha assalariados, mas porque o conceito de negócio de família serve como agricultura familiar, como aliás na Inglaterra e noutros países. Portanto, então qual foi a utilidade? Foi separar no mundo a agricultura, que ainda tem um registro de mercado nacional, de exportação, de família, de negócio familiar, da nova grande agricultura que se está a afirmar, comandada pelo capital financeiro e que controla hoje já uma grande parte. O sucesso corresponde a este corte entre a nova agricultura das plantações da Malásia, por exemplo, e da Indonésia, para dar um exemplo longínquo, e, digamos, as outras agriculturas que se confrontam com isso, sejam agriculturas de camponeses, sejam agriculturas até potentes de negócios de família. Esse foi o grande sucesso. E, portanto, esse sucesso, o que nós depois, todos nós constatamos, primeiro é que este sucesso tem que ser lido depois também à escala de cada país. E nos nossos países, nas nossas regiões, se calhar, digamos, a questão passa a ser outra. E a questão que passa a ser é a seguinte: quais é que são, apesar de tudo, as agriculturas que têm capacidade de afirmação no mercado? E quais é que necessitam para ir, digamos, de um apoio, de uma regulação? Não diria um apoio, mas uma regulação permanente do Estado para poderem existir. E isso é o segundo plano em que nós estamos. Quer dizer, nós estamos agora, que o Caio, aliás, focou bem aqui a atenção. E, portanto, a grande questão da agricultura familiar, passado este nível mundial, é dizer, então, no país qualquer, no país A, há estas agriculturas, quais delas é que sobrevivem no mercado, competitivas, exportam, e quais é que necessitam de uma regulação? Eu não digo que não sobrevivam no mercado, mas para isso tem que haver uma regulação da parte do mercado. E ainda terceiro ponto, e quais é que são as agriculturas que, mesmo com esse apoio do Estado, não resolvem os problemas básicos de sobrevivência das famílias sem apoios monetários. Se me permitem, os colegas brasileiros, que eu faça esta interferência, este exemplo, o Brasil teve consciência clara deste problema e diferenciou 3 setores. Quando, a partir de 2003, já vinha um bocadinho de antes, o Caio não gosta que eu diga que já vinha um bocadinho de antes, mas já vinha um bocadinho de antes, o Caio não gosta nada que eu diga isto, mas já vinha, diferenciou 3 setores. O setor do agronegócio, da grande agricultura competitiva, ligada ao capital financeiro, digamos, desse mundo total, que é muito mais, que tem uma expressão brutal, por exemplo, também na Argentina, até mais que no Brasil, esse capital, ou na Malásia, ou na Indonésia, com esse tipo de plantação. E para esse setor criou o Ministério da Agricultura. Ponto final. Depois disse, há um outro setor da agricultura, diferenciado, como foi aqui dito, digamos, que se espalha pelo Brasil todo, com uma grande diferenciação cultural, mas também económica, de sistemas de produção, que precisa de uma regulação e de apoios específicos para competir no mercado. E criou o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E depois disse, mas há setores que mesmo assim precisam de um outro apoio. E criou inicialmente o Fome Zero, depois o Bolsa Família, isto é, apoios sociais. E, portanto, fez esta segmentação, porque havia a consciência clara que para certos setores tem que haver uma presença do Estado e tem que haver essa presença, e agora é preciso em cada país identificar os vários setores, as várias agriculturas, as fragilidades de cada uma e, a partir daí, intervir. Porque o Estado sabe, e nós sabemos, que o mercado não vai homogeneizar nada. O mundo entregue ao mercado fica cada vez mais polarizado e diferenciado. É preciso uma regulação para que os mais frágeis, digamos,
digamos, resistam e possam viver nesse mundo. Portanto, eu peço desculpa de ter dado o exemplo brasileiro, mas é claro e creio que é um bom exemplo para nós refletirmos nesta diferenciação. E queria só dizer mais uma coisa. O problema, terceiro aspecto só da minha reflexão, é o seguinte. O Caio frisou aqui, os nossos colegas galegos, aqui em Portugal, por exemplo, os galegos espanhóis, também estão, há uma escola que afirma isso, diz assim, portanto, o que nós temos são coisas diferentes. Temos o agronegócio, que é uma coisa, temos a agricultura familiar, que é outra, e temos a agricultura dos camponeses pobres, que é outra coisa. São três setores que têm que ser tratados com diferença. Então diz-se, e o mundo vai manter essas diferenças indefinidamente? Então, e vamos ficar assim para sempre? O problema, quem deu uma resposta a esta questão muito interessante, foi um grande economista indiano, ganhou o Prémio Nobel, o Sen, que, de certa maneira, vai nesta linha, que eu estou agora a falar, e diz uma coisa muito simples, não. O que é preciso é que as sociedades, digamos, deem voz a toda essa gente. Deem voz política e voz social, como, aliás, o Caio frisou aqui. A partir dessa voz, há de se construir uma cidadania, que há de ir controlando e confrontando e transformando as sociedades. Não pela via, digamos, de mais ou menos intervenção no mercado, pela via, sim, de garantir a coexistência com o mercado de todos os setores, mas pela via da política e da transformação. É claro que nós sabemos que esta via de transformação é difícil, mas eu confesso, digamos, que até deve ser talvez o mais velho que está na sala, assim, eu confesso que não vejo outra. Quer dizer, não vejo outra, senão a médio prazo não vejo outra via que não seja assegurar a sobrevivência económica regulada dos vários setores e, digamos, criar uma democracia em que todos tenham voz para criar um outro tipo de transformação. Se nós, a partir de iniciativas como esta, a partir do registro que fez aqui o Caio, conseguirmos isso, eu posso crer que só por isso valia a pena existir a CPLP. Muito obrigado. Aos dois palestrantes, digamos, e agora então passava a palavra aos representantes dos mecanismos, começando se calhar pelo mecanismo das universidades, com a professora Maria Rita Oliveira. Uma situação bastante... Vou ter que denunciar a minha idade, mas em 80... Não, mais cedo. 79, 80, eu comecei a trabalhar num hospital. Eu sou nutricionista. E nesse hospital tinha um lugar que era o FUN Rural. O FUN Rural era um grande quarto onde se internavam os pacientes que vinham da área rural. Paciente da área rural, ele era internado junto com indigente, pessoas que vinham da rua, porque não tinham previdência social. Né? Então, se alguém morava no sítio e não tinha algum recurso para pagar uma internação particular, ficavam todos num grande quarto. Eu me lembro que a gente servia comida para essas pessoas num pratinho de alumínio, e era como eram tratados, até que depois aparece todo um processo, né, de redemocratização do Brasil e um grande ganho de direitos sociais. Né? Eu penso que, de 88 para cá, nós tivemos, sim, grandes ganhos, né, em relação aos direitos sociais. E penso que essa política de segurança alimentar e nutricional é uma política que contribuiu muito com esses ganhos. E aí volto a me reportar à fala do Caio, quando ele fala que a política para a agricultura familiar ela é uma política que dá concretude para a política de segurança alimentar e nutricional. Eu tenho atuado muito diretamente com os municípios e com o empenho de se formar grupos intersetoriais, de gerar a política intersetorial e de institucionalizar a política de segurança alimentar e nutricional nos municípios.
E essa institucionalização da política, ela é mais fácil quando naquele município, naquele lugar, se encontra como sentido a política de segurança alimentar e nutricional voltada para a agricultura familiar, voltada para uma organização da produção, para uma organização do abastecimento. Porque se a gente diz assim, todos têm direito ao alimento, nós reconhecemos esse direito, mas que agenda concreta você leva para o município? Né? Então, a política de segurança alimentar e nutricional, quando ela está focada na agricultura familiar, ela se concretiza. E isso é muito forte. Para vocês terem uma ideia, no Paraná, onde a agricultura familiar ela tem um peso maior, né? Nós temos que aderiram ao sistema quase que metade dos municípios que fizeram adesão ao sistema no Brasil. Por quê? Porque dá sentido. O sistema de segurança alimentar e nutricional ele encontra muito sentido nisso, né? Mas eu tenho que falar aqui em nome da universidade, das universidades, né, do mecanismo de universidade. Eu volto a dizer, eu estou falando em nome da Maria Rita, porque ainda não consigo falar pelos outros. Né? É muito difícil falar pelos outros. Agora, quando a gente não interage tanto com os outros, é mais difícil ainda. Eu não saberia dizer se o que eu vou falar é o mesmo que os outros que estão no mecanismo pensam. Mas eu posso dizer, então, um pouco da experiência das universidades nesse processo brasileiras. Né? Existe na universidade brasileira pessoas que tomam como linhas de pesquisa e de trabalho e de ação, né? Linhas de pesquisa e extensão. Lá no Brasil é muito forte para a gente. O nosso artigo 207 da Constituição brasileira diz que a universidade brasileira tem que trabalhar em 3 dimensões. Na dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, nós temos que trabalhar ensinando, pesquisando e intervindo na realidade. É assim que a nossa Constituição diz, coloca como papel da universidade. Então, temos pesquisadores que atuam diretamente com as questões da agricultura familiar. E acho que assim, o que a gente vê e como é que esses pesquisadores têm se colocado até nesse marco, né, de referencial teórico, técnico, né? E foi colocado aqui bem pelo professor essa questão do paradigma, né, de como é que essa agricultura se relaciona com o mercado. E eu posso dizer que, na universidade, nós temos pesquisadores que acreditam numa transformação social tal que a gente não precise tratar com diferença os diferentes, né? Que a gente tenha possibilidade de que um pequeno agricultor, mesmo aquele que ainda não consegue sobreviver com dignidade naquela pequena propriedade, que esse pequeno agricultor ele tem que ser emancipado a tal ponto de sentar na mesa junto com alguém do agronegócio. E tem um grupo que está um pouco mais lá com o pé no chão e trabalhando com esses agricultores e que os próprios agricultores também se reconhecem assim, eles querem ser tratados com diferença porque eles são diferentes. Né? Mas essa questão de posicionamento entre agronegócio e agricultura familiar não é uma situação, né, aceita por todos. O que mais a gente teria para falar, assim, onde a universidade tem contribuído? E acho que, se pensamos numa agricultura da diversidade e que, por isso, precisa ser tratada com equidade, nós podemos falar do Brasil. Porque nós temos todo tipo de agricultura lá no Brasil.
Nós temos, inclusive, o questionamento se a agricultura familiar é um nome adequado, se não temos que passar para uma agricultura campesina, porque em algumas comunidades indígenas a família não existe. Né? Temos que pensar numa agricultura que é a agricultura do indígena, que é a agricultura do quilombola, que são os remanescentes de comunidades escravas. Temos que pensar na agricultura que é do ribeirinha lá do norte, que tem uma convivência com a água, com a floresta. Temos que pensar em muitas comunidades. Se falamos da agricultura indígena, não é a mesma agricultura indígena. As comunidades indígenas, as etnias, elas têm uma forma de relação com a terra ou com a mata, só ali já dá para diferenciar quem se relaciona com a terra, quem se relaciona com a mata. E assim vai, com o trabalho. Então, são muitas diferenças que precisam ser respeitadas, né? E eu acho que eu já falei demais. Estava previsto falar agora o representante do mecanismo do setor privado, o Dr. Jorge Santos, mas creio que não está. Vai chegar, portanto, avançamos e pedi então ao Dr. Xavier Mendes que interviesse. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, falar da identificação e do reconhecimento da agricultura familiar ficaríamos todos aqui um dia ou mais a abordar essa questão. Tendo em conta, como frisou muito bem o Dr. Caio, é a heterogeneidade estrutural do sistema. E dessa heterogeneidade leva a uma dificuldade de arranjar um tronco comum para o que nós entendemos para que seja a pequena agricultura familiar na CPLP, embora já identifiquemos já alguns critérios, temos identificados alguns critérios, mas torna-se difícil arranjar um tronco comum para que abarque toda essa heterogeneidade, mesmo ao nível da pequena agricultura familiar. Temos os hortícolas, temos os produtores médios. Portanto, em São Tomé e Príncipe, por exemplo, a pequena agricultura familiar é até os 10 hectares. E no processo de cessão de terras, é interessante aqui verificar-se isso, já em 91, 92, a lei foi baseada na unidade familiar de produção. Ou seja, a quantidade de terras distribuídas aos trabalhadores agrícolas, que se tornaram-se depois produtores agrícolas, era consoante, a quantidade de terra que era distribuída era consoante a mão de obra familiar que existia na família na altura. Ou seja, a noção de agricultura familiar, já em 91 e 92, quando se começou o processo de cessão de terras, já estava inserida na ideologia, digamos assim, da feitura da legislação. Mas, entre 10 e 50 hectares seriam os médio portos, portanto, a média empresa agrícola. Mas, do decorrer de 93, 94 até o momento, as políticas diferenciadas tornam-se difíceis, porque dois terços das terras distribuídas são em pequena agricultura familiar, são unidades de produção familiar. Portanto, diferenciação seria com os 30% que existem e que, neste momento, estão a ter uma pressão enorme, tendo em conta a falta de terras, é a redução desses 50 hectares para mais baixo. Portanto, a rede, a matriz estrutural da agricultura será, a médio prazo, a pequena agricultura familiar. Portanto, agora, não se pode falar muito em diferenciação em termos de políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Mas, tendo em conta esse um terço, né, torna necessário que podemos falar em alguma diferenciação. Essas políticas agrícolas, essas políticas públicas diferenciadas, não estão estruturadas. Não estão estruturadas em São Tomé e Príncipe. Elas vacilam dependendo do governo, portanto, não é uma política estruturada com leis, de forma a que se diferencie efetivamente essa pequena agricultura familiar. Ela é apoiada assim, pelo governo, mas com questões pontuais.
não é? Distribuição de insumos, distribuição de equipamento, mas ausência de crédito, mas de forma pontual e não continuada. Não é? É pontual e não continuada. Ao nível da CPLP, acho que a proposta apresentada pelo Dr. Caio é excelente. Ou seja, nós reconhecermos na CPLP a heterogeneidade, dupla heterogeneidade, a heterogeneidade estrutural de cada país e a identificação como se faz, ou seja, como é identificado o pequeno agricultor, né, em cada país. Portanto, é reconhecermos essa diferenciação, assumi-la, né, e depois, ao nível do próprio CONSAN, assumirmos depois também essa diferenciação e essa heterogeneidade. Porque só assim é capaz de... Porque é um debate muito esgotante. Não se esgota sequer esse debate. E temos que encontrar mecanismos que facilitem e não mecanismos que nos compliquem. E a proposta do Dr. Caio acho interessante, que acho que nós podemos trabalhar nela, são os critérios, assumir esses critérios, depois assumir os critérios heterogéneos que cada país tem, e então e voltar à assunção efetiva de toda essa identificação e essa identificação da agricultura familiar. Muito obrigado. Ficar por aqui. Passo então agora a palavra ao engenheiro Tomene Camará, que é o representante do mecanismo da sociedade civil. Sim, claro. Bom dia, obrigado. Eu vou falar em nome do mecanismo da sociedade civil. Para nós, o processo de identificação e de reconhecimento da agricultura familiar, nos nossos contextos, nos nossos países, em que esse conceito é diferente de um país para outro, e mesmo dentro de um país, é diferente de uma região para outra. E nós, nesse processo de identificação, propomos 5 medidas concretas. A primeira medida é definir uma agenda política clara no processo de identificação e reconhecimento da agricultura familiar, em que deve ser tomado em consideração os seguintes aspectos nessa agenda. Primeiro, é reconhecer a soberania e a segurança alimentar. O outro, tomar em consideração os processos de desenvolvimento territorial. O terceiro aspecto, que deve ser tomado em consideração na definição dessa agenda, é a nível de acesso às terras, acesso aos recursos naturais e acesso aos mercados. E o outro aspecto, que é não menos importante, é o nível de reconhecimento da agricultura urbana e periurbana nos nossos países, que é muito importante. É muito dinâmico, está perto do mercado e principalmente nas zonas periurbanas, há muitas pessoas que saem de zonas rurais, vêm nas zonas periurbanas e continuam a fazer agricultura. Muitas famílias. E o outro aspecto, o último aspecto a tomar em consideração é o nível de cadastração do próprio agricultor familiar. Porque, de facto, achamos que é necessário que esse agricultor seja cadastrado. Porque, se não há cadastro, vai ser difícil, nos nossos contextos, e a nível de definição de políticas diferenciadas para fortalecer esse tipo de agricultor. E a segunda medida que nós achamos que é importante tomar em consideração no processo de identificação e reconhecimento da agricultura familiar é a realização de um estudo de identificação e caracterização do próprio agricultor familiar nos nossos contextos. Mas atenção que o mecanismo chamou, e é necessário que haja uma harmonização de métodos de estudo, para que possa haver uma comparação entre estudos de diferentes países.
E devia também tomar em atenção muito o método de investigação-ação, envolvendo de uma forma participativa a própria sociedade civil. O objetivo deste estudo é, de facto, trazer os dados, os números, as evidências da importância desse setor na nossa economia. Porque muitas das vezes nos nossos relatórios, nas nossas estatísticas, não aparecem a importância que esse setor tem a nível da nossa economia, a nível de emprego, a nível de luta contra a pobreza e a nível de impacto ambiental que esse setor tem nas nossas economias. E a terceira ação que nós achamos importante ser tomada nesse processo de identificação e reconhecimento é definir critérios e elementos fundamentais da definição oficial da agricultura familiar no contexto de cada país. E chegamos à conclusão há cinco critérios importantes que no quadro do mecanismo chegamos a um consenso. Primeiro é a nível de tentar definir, categorizar quem é agricultor familiar nos nossos contextos. E nós definimos 6 categorias. Primeiro, agricultor. Segundo, pastor-criador. Terceiro, pescador artesanal. Quarto, aquicultor, curandeiro e artesãos. Embora há algumas categorias que nós achamos que, por razões óbvias, não deviam constar nessa categorização. Mas isto está ainda aberto para ser discutido. O segundo critério de caracterização e definição oficial da agricultura, de um agricultor familiar é o número de trabalhadores membros da família. Dentro da unidade agrícola familiar, quantas pessoas, quantos trabalhadores são membros da família. Para nós é um critério importante. O terceiro critério é rendimento familiar proveniente da agricultura familiar. Também chegamos à conclusão que é um critério muito importante que devia ser tomado em consideração. Esses critérios têm que adaptar a cada país. E o quarto é a dimensão da exploração. Também esse critério tem que ser adaptado à realidade de cada país. Depois, o quinto é quem é que é chefe, quem é que é administrador dessa unidade. No nosso entender, devia ser, de facto, o membro da família. São esses 5 critérios que achamos que devia ser tomado em consideração a nível como critérios fundamentais da definição oficial do agricultor familiar em cada contexto dos nossos países e adaptado a esses contextos. E o quarto medida que nós achamos importante que devia ser tomado é questionar o poder público a nível dos nossos serviços de estatísticas. Porque a maior parte dos nossos países não aparece nos relatórios de estatísticas anuais a contribuição da agricultura familiar nesses relatórios. E nós achamos que é uma forma, de facto, de evidenciar a importância da agricultura familiar na nossa economia. O último é questionar também o poder público a nível de políticas públicas ligadas a subsídio à agricultura. Na maior parte dos nossos países, o setor da agricultura familiar é marginalizado a nível de apoios, subsídios à agricultura, que às vezes não são marginalizados. Por quê? Porque não são registrados, não pagam impostos e são estruturas informais. E nós achamos que esse assunto devia ser tratado. Se queremos que esse setor seja, de facto, contribuir de uma forma eficaz a nível da nossa economia, é necessário que haja apoios específicos para fortalecer esse setor. São essas 5 medidas concretas que nós achamos que devia ser tomado no processo de identificação e de reconhecimento da agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. E agora, quebrando um bocadinho o protocolo... Não, já não? Está bem, pronto, então não vou quebrar o protocolo. E, portanto, dava a palavra agora à Assembleia para colocarem alguma questão ou fazerem algum comentário ou alguma sugestão que resulte das intervenções que nós ouvimos antes. Então vou tentar falar mais baixo, porque é um bocado difícil para uma transmontana. Segures-me, por favor, para ver se eu não falo mesmo para cima disso. Eu queria fazer, em primeiro lugar, um comentário em relação à apresentação do Caio. Eu considero o caso brasileiro extremamente interessante, mas penso que é problemático e pode inclusivamente ser problemático agora com a mudança de regime que ocorreu no Brasil e com qualquer mudança de regime que possa ocorrer em qualquer outro país. Isto porque a proposta de registro, pronto, a minha experiência é africana, eu conheço muito mal o Brasil, estou agora num projeto no Odisseia, não sei se conhece, é um observatório para estudar as alterações socioambientais na Amazónia, porque reúne um conjunto de projetos, e estou como especialista em África, não como especialista no Brasil, não é? Portanto, a questão da identificação, quando pensamos na comparação com a África, pode ser extremamente problemática. Quando temos, em África, não temos os movimentos sociais que têm no Brasil e que contribuíram para essa identificação e para esse registro. Em África, as coisas podem ser... Em África subsaariana, na maior parte, nos países que eu conheço, pelo menos, nos 6 países que conheço, onde trabalhei, portanto, incluindo a Guiné-Conakry, os Palopes e a Guiné-Conakry, este problema da identificação... Não há movimentos sociais com o apoio de uma sociedade civil realmente empenhada, com tradição e realmente empenhada em transformações sociais que melhorem, que reduzam as condições de pobreza. E, por outro lado, na questão da identificação, eu vejo um outro problema de fundo, que é um problema que ele próprio se traduziu na questão da reforma agrária brasileira. E já chego lá. Uma das tendências que eu tenho vindo a observar na Guiné-Bissau de uma forma mais incipiente e menos clara, em Angola, no Zaire, de uma forma claríssima, é o surgimento de... agregados multilocais, isto é, e de diferentes estratégias de relação com a agricultura. Isto é, há cada vez mais, no caso angolano do Zaire, portanto, que é a única província que eu conheço, agricultores que começam a investir fortemente na produção agrícola para venda. E os rendimentos que tiram, portanto, com a agricultura familiar pura e dura, e com os rendimentos que tiram, investem na compra de um lote na cidade, para onde mandam os filhos para poderem estudar e onde eles próprios vão passar férias. Na Guiné-Bissau, eu tenho 2 casos completamente diferentes. Um é o caso Balanta, que eu tenho vindo a acompanhar com muita profundidade, e um outro que comecei agora a estudar, que é completamente diferente e que não se aplica tanto a isto que eu estou a dizer, que é o caso dos Flupos, que é uma etnia absolutamente minoritária. Nos Balantas, cada vez mais vemos e sobretudo a partir de 2008, com a crise dos preços dos cereais, uma estratégia em que os jovens começam a notar que na cidade não têm oportunidades de emprego fora da agricultura, mas querem estudar, querem ter os benefícios da vida urbana e então também trabalham na agricultura, sobretudo porque é um período sazonal, não é?
garantem a segurança alimentar quando o clima, que neste momento estamos com graves problemas de alterações climáticas e, por exemplo, no ano passado, em Bolanha Salgada, portanto, nos campos de arroz recuperados ao mangal, praticamente não houve produção em muitas aldeias do país porque as marés vivas foram muito altas e arrebentaram os diques, mas quando isto não acontece, desculpem, eu falo um bocadinho demais. Um bocadinho não, muito demais. E eles tentam continuar a estudar, tentam também ter uma residência, ou então uma residência de uma família, onde vêm parte do ano. Isto já era uma estratégia familiar. O outro problema que nós temos, e que é completamente diferente, comparar o Brasil, comparar a África, também das ilhas, com grande parte daquilo que são os agregados familiares na África subsaariana, é que nós não podemos considerar que os agregados domésticos da maioria das sociedades da África subsaariana correspondem ao nosso conceito de agricultura familiar e, portanto, ao nosso conceito de unidade de produção, consumo e distribuição. Nós temos uma pluralidade portanto, temos uma pluralidade de atores dentro dos agregados e cada um desses atores há objetivos coletivos que são conseguidos com o conjunto da família, não é? Com o trabalho do conjunto da família, mas depois cada um dos atores, as mulheres podem ter uma terra que trabalham para elas próprias. Eu conheço casos de crianças, e muitos casos de crianças que têm as suas plantas para comprar a roupa, para comprar uma bola, para comprar o que lhes apetece, que pescam e que vendem, que inclusivamente que têm os seus pés de caju e portanto, ou que cortam os regimes e depois os processam ou entregam às mães. Portanto, há uma pluralidade de atores, de rendimentos, e não podemos colar este conceito de agricultura familiar a esta situação. Bom, eu deixarei para mais tarde, se calhar, outras coisas que queria falar. Mas estas eram as mais importantes. Aceitamos mais duas questões e depois ouvimos as respostas aos comentários, se calhar em grupos de 3 questões. Bom dia. Sou Aguinaldo David, do Mecanismo de Participação da Sociedade Civil, Alconsan. A minha questão vai diretamente para os colegas, os amigos brasileiros, e tem que ver com uma das ações aqui trazidas pelo nosso representante na mesa redonda, que é a questão da agricultura periurbana e a agricultura urbana. Como sabemos, portanto, as famílias rurais não são apenas produtoras de alimento, mas também consumidoras de alimento. As famílias rurais. E também, neste momento, as famílias urbanas e periurbanas não são também apenas consumidoras, mas são também produtoras, como disse bem o Tomás. Inclusive, nos nossos países, o caso de Cabo Verde, tem havido projetos, até apoiados pela FAO, que é do desenvolvimento da agricultura periurbana e urbana. Como é que, no caso brasileiro, essas famílias, essa agricultura é integrada no conceito da agricultura familiar, beneficiando das políticas que estão por trás, portanto, desse reconhecimento? Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Eu sou o Sisto Martins, Mecanismo de Sociedade Civil da CONSAN. Eu só para completar o que já foi explicar a nossa colega Tomane sobre a razão fundamental porque nós temos que apoio para o
Estados-membros CPLP na agricultura familiar. E isso é uma razão fundamental porque, neste momento, no mundo, a preocupação global sobre a segurança alimentar e também a soberania alimentar. Tem dois dados, informação que eu quero partilhar aqui. Primeiro é sobre a pesquisa da FAO ou FAO na 2013. Descobre, né, uma pesquisa que o mundo agora, agricultura familiar ou small scale farming, que dá comida para todos os cidadãos no mundo, 75%, compara com a agricultura comercial. E também é outra pesquisa by Pretty and Nobles et al. 2006. Quando começa com a agricultura familiar mais sustentável, completa com a agroecologia, compara com agrotóxico ou agrocomercial. A produção mais início agricultura, agroecologia e agricultura familiar no início baixo, mas depois continua a aumentar. E isso é a razão fundamental que nós queremos promove a agricultura familiar e a agroecologia na nossa região. E também, de facto, em Timor-Leste, até a data, situação estatística tem que, por volta de 40% produção local, produção na país, que produz pelo agricultor familiar, não é companhia ou outras, não é agrocomercial. Por isso, nós tem que dar atenção, apoio máximo para a agricultura familiar no nosso país e cada região, nossa região e cada país. Eu acho isso que queremos complementar. Obrigado. Eu passava agora a palavra à mesa para responder a estas 3 questões e depois a seguir aceitamos mais 3, está bem? Agradeço as observações, as questões. Começar pelo tema abordado pelo Aguinaldo e o Camará, da agricultura urbana e periurbana. Essa é um tema muito frágil na agenda de políticas públicas brasileira. Tem experiências, já se constituiu um programa que teve uma fase mais dinâmica, depois regrediu, e toda essa demarcação, todas essas políticas diferenciadas, assentadas no conceito aí que se aproveitam do registro da agricultura familiar, elas estão voltadas para unidades de produção familiares rurais. Então, a experiência brasileira não tem muito a ajudar a vocês nessa discussão. Talvez pelas dificuldades que tivemos na implementação dos programas e as questões que estão presentes. Eu não conheço em profundidade o tema, mas ele tem essa demarcação clara. Ela não está fazendo parte desse conjunto de políticas. Apesar de ser um tema, como vocês já relataram, que ganha importância cada vez maior, né? A discussão sobre identificação da agricultura familiar, ela, com uma perspectiva de flexibilidade e para ajudar os setores a acessarem as políticas, ele absorve diferentes arranjos familiares, a noção de agregado, as várias noções de agregados familiares, e absorve também essa dinâmica rural, urbana, de momentos que as pessoas... o caso que você relatou, existe também em comunidades brasileiras, em que
inclusive pela ausência de acesso ou pela fragilidade dos mecanismos de acesso à educação no meio rural, né, as famílias que podem têm casas ou então vão para parentes, os filhos vão para parentes que moram nas cidades para poder estudar. Então, o desafio, acho que deve ser encarado não numa perspectiva de buscar critérios que foram adequados para as outras regiões. A fala de São Tomé é muito reveladora. Ali, se for para diferenciar nessa lógica, diante de uma realidade, seria uma agricultura familiar majoritária, né? A diferenciação seria demandada por aqueles que pudessem estar excluídos dessa política. Mas o que eu acho que é importante é um esforço nacional e regional, numa perspectiva de que a dinâmica regional pode impulsionar, respaldar iniciativas nacionais, e as iniciativas nacionais concretizam ações e compromissos democratizantes no ambiente da comunidade. Então, o esforço maior que deve ser feito é nesse compreender o que as características diversas, do ponto de vista econômico, social, cultural, étnico nos nossos países e verificar qual é a demarcação que se quer ter, qual é a demarcação, qual é a delimitação dos setores sociais que vocês acham que devem ser priorizados em políticas de apoio à produção, comercialização, acesso ao crédito, seguro, assistência técnica, integrados a uma estratégia de segurança alimentar. Então, a experiência do Mercosul, ela dos países é muito diferenciada da brasileira. A realidade da produção agropecuária também é muito diferenciada. E o que uma coisa interessante é que os países não esperaram uma formalização do bloco para tomar suas iniciativas. E acho que também isso não acontece aqui no ambiente. Mas estabelecer, com toda a dificuldade que tem, alguns parâmetros no âmbito da comunidade, certamente reforça a estruturação de políticas no âmbito de cada um, de cada um dos países. A última observação que eu quero fazer é em relação ao tema das estatísticas, né? Nós sabemos a dificuldade, não é só a dificuldade para ter as estatísticas, não é só não ter uma diferenciação, é a dificuldade institucional, dos recursos que isso envolve, etc. É evidente que, quando você constrói alguns critérios, você já pode debruçar sobre dados disponíveis e pode influenciar coletas futuras de dados, seja de pesquisas de estatísticas agropecuárias, mas também de indicadores sociais, de segurança alimentar, na área da saúde, etc. Então, essa é uma utilidade evidente e que é aplicada muito rapidamente quando você constrói alguns critérios que permitem você recortar, cruzar a base de dados, etc. Né? Sim. Bem, eu acho que eu retomaria a questão colocada mais pelo camarada na questão de produção de dados e de levantamentos que vocês colocam como mecanismo da sociedade civil e o quanto que, se a gente conseguisse fortalecer o trabalho do mecanismo das universidades, poderíamos avançar nisso. Acho que é mais numa perspectiva mesmo assim de como é que a gente pode trabalhar junto. Eu penso que um fortalecimento do mecanismo das universidades pudesse ajudar nisso, quando estamos falando de uma produção de dados que acontece em cada país,
essa costura dos dados de cada país, essa harmonização, essa identificação de indicadores, esse observatório, isso eu acho que é algo que o mecanismo das universidades tem potencial para fazer. Isso é uma constatação, né? Em relação à questão de comparar a agricultura familiar do Brasil e da África, eu até pensei um pouco da minha vivência, que é um pouco maior, com a realidade da América Latina, por exemplo, Brasil e Bolívia, Brasil e Colômbia. Realmente existem muitas diferenças, né? Mas até me reportando ao que eu ouvi ontem, né? Quando juntos vamos mais longe, sozinho vai sozinho. Então, esse exercício, né? Esse exercício diante de uma realidade que é extremamente complexa, né? A gente tentar enxergar o todo, sem deixar de lado as partes, né? Sem deixar de lado cada individualidade, acho que é um exercício muito importante. Quer dizer, como é que a gente olha o todo, como é que a gente identifica aquilo que é comum, como é que a gente extrai de toda essa complexidade indicadores que possa nos ajudar a conversar numa mesma língua. Né? Acho que é esse o desafio. Né? Não é comparar e copiar. Eu acho que é fazer junto e identificar o que nos torna, o que nos faz ter algo em comum, o que nós queremos e podemos fazer juntos. Eu penso que a questão está muito ali, né? Nesse reconhecimento da pluralidade, nesse reconhecimento que o todo é muito mais do que a soma de cada parte. Eu acho que é esse o ponto. Em relação à experiência da agricultura urbana e periurbana, realmente no Brasil a gente não tem uma legislação e já teve alguns ensaios e não é coisa que não se discuta no Brasil. Não é coisa, por exemplo, eu falando da academia, que eu, vez ou outra, não estou envolvida numa dessas discussões. A gente tem discutido, sim, e tem experiências, mas são experiências em nível de município. Por exemplo, na cidade de São Paulo, por grande que seja aquela cidade, tem algumas comunidades rurais lá dentro e que não têm acesso a reconhecimento, não são reconhecidas como agricultores familiares, mas a Prefeitura de São Paulo tem política para eles, tem uma preocupação com eles. Tem outras cidades do Estado, eu vou falar de São Paulo porque é onde eu convivo, que tem políticas muito bem definidas para as hortas urbanas. Né? Então, são hortas comunitárias, e nessas hortas comunitárias, ela ajuda, as pessoas trabalham e partilham aquilo que colhem para sustento, mas tem algumas que a venda do produto, e uma venda muito barata, né? Então, a prefeitura cede o terreno, algumas pessoas trabalham ali e vendem na comunidade aquilo por um preço muito mais acessível. Então, tem experiências bastante interessantes, só que isso não está numa lei, não está regulamentado, como acontece, por exemplo, com a agricultura familiar. Mas tem, sim, essas experiências e elas são bastante discutidas. Só um pequeno comentário. A questão da gênese, né? A gênese para a diferenciação da agricultura familiar. É certo que, em termos... Cada país tem o seu ambiente político social diferenciado. Né? E é certo que, no Brasil, os movimentos sociais tiveram um forte empenho, né, na criação dessa diferenciação para a pequena agricultura familiar.
Em África, é certo que não há esses movimentos sociais tão fortes, tão bem organizados, tão apoiados pela própria sociedade civil. Mas temos, em contrapartida, é um movimento muito grande de associações de agricultores e de pequenos agricultores que estão a ter uma pressão enorme dentro do espírito democrático, dentro da democraticidade que cada país tem, a porem, junto aos governos, posições de forma que sejam reconhecidos e sejam tomadas ações concretas para eles. Portanto, não é a gênese da diferenciação é diferente. Cada país tem a sua... cada país é um país e cada país tem a sua realidade e as suas... Portanto, porque ter o Brasil partido dos movimentos sociais para a gênese da diferenciação, em África há outros contornos e outras situações atuais que fazem com que os governos tenham necessidade até de diferenciar-se em relação a essa questão, em relação à agricultura familiar. Muito obrigado. Era só esse pequeno nota. Não, eu queria só fazer um comentário ligado à agricultura urbana e periurbana. E falando um pouco da experiência do nosso país, e nós, em Bissau, principalmente a cidade onde eu vivo, há muitas mulheres chefes de família cuja maior parte do rendimento dessa família vem de trabalho hortícola. Mas essas mulheres têm 3 problemas. Um é a questão de terra. É que a Câmara Municipal não reconhece essas mulheres, às vezes, quase todos os dias há problema de terrenos, porque a Câmara Municipal vende terreno, depois tem que ser desalojadas. E o outro aspecto é a nível de apoio público a essas mulheres, porque não são reconhecidas. E tem muito dinamismo, e são essas mulheres que fornecem hortícolas para a cidade de Bissau e noutras cidades também é a mesma coisa. E o outro aspecto é a nível do mercado. Às vezes tem grande dificuldade de encontrar um espaço condigno no mercado para vender os seus produtos. E há casos em que, mas são mulheres que têm um poder político muito forte, fizeram pressão, fizeram sair que um presidente da Câmara Municipal de Bissau seja demitido. Fizeram muito barulho. Eu acho que, mesmo a nível África Ocidental, há muitas dinâmicas, porque muitos agricultores, em termos estratégicos, têm vindo a aproximar-se dos mercados, e principalmente nas zonas periurbanas, mesmo a nível das frutícolas. Isso é muito importante ser reconhecida a nível da dinâmica que estamos a construir. Eu queria só fazer 2 comentários, um sobre o cadastro, e a começar ali pela intervenção da Marina. É evidente que há, como aqui foi sublinhado por quase toda a gente, há uma grande diferenciação de situações, mas isso não pode impedir que a nível regional se procure qual é que é a unidade conveniente para inquirir ou para cadastrar. Portanto, segunda questão, o cadastro tem 2 grandes virtualidades. Uma, dá visibilidade, e eu noto, mais uma vez, se me permite exemplificar aqui com o Brasil, se os colegas não se são comigo, uma das grandes batalhas da agricultura familiar no Brasil foi evidenciar o seu peso produtivo e de emprego. Foi uma das primeiras batalhas importantes em que, aliás, o IBGE colaborou, até fez umas explicações nesse sentido. Portanto, essa é uma batalha. A outra batalha é, de certa maneira, que os próprios, se o cadastro for, digamos, democrático, que os próprios se reconheçam cadastrados, o que lhe também dá uma outra dimensão. Dito isto, sobre as virtualidades do cadastro, eu queria chamar a atenção para uma coisa. O cadastro, além disto, tem um objetivo de aplicação de políticas, de facilitar. E aqui é bom, digamos, ponderar que nem sempre a relação entre o Estado e o agricultor é direta. O professor Manuel Correia e eu tivemos a oportunidade de trabalhar durante alguns anos, ainda longos, na zona de Malange, e, por exemplo, qual é os tipos de agricultura que eu identificaria lá, assim de uma maneira extremamente explícita, e noutras zonas de Angola, embora com diferenciação. Primeiro, há, digamos, a grande agricultura, ou melhor, a grande propriedade, em larga medida, ultra extensiva ou abandonada. Depois há setores e bolsões de agricultores, digamos, familiares, mais modernizados, mais ativos, e depois há muitos agricultores cuja relação com o Estado passa pela comunidade. E a aplicação de qualquer política passa pela comunidade.
E, portanto, qualquer cadastro individual é importante, mas na aplicação das políticas é bom não esquecer que há uma distribuição, há uma relação de força ao nível da comunidade, que é o que, no caso de Angola e de Malange, condicionou, por exemplo, a aplicação do PEDR, que foi o plano inicialmente aplicado depois do fim da guerra. Portanto, há que contar que o cadastro é importante, mas depois, na aplicação das políticas, temos que contar com estas mediações que, em certos setores, se colocam para a aplicação dessas políticas. Isto é a primeira coisa que eu queria dizer. Segunda nota é o seguinte: eu espero que em todos os cadastros que vão ser feitos, e espero que sejam feitos, e desta base democrática, tenham sempre um pressuposto. Todos os cadastrados são agentes económicos. São economias diferentes, mas são economias. Não são casos sociais. E, portanto, porque isto pode ser uma grande distorção. Qual é a tentação hoje? A tentação hoje é que há a economia e há os casos sociais. Qual é a nossa batalha? Há economias diferenciadas, com a sua lógica, que exigem umas mais atenção do Estado, outras vivem melhor no mercado, mas isto é importante. Aqui em Portugal, um exemplo simples. Nós temos aqui agora no Sul um grande regadio que é o Alqueva. O Alqueva hoje está, digamos, está crescentemente ocupado por grandes empresas de capital internacional. Ninguém sabe quem são tipos que vêm, que aparecem, depois cá em Portugal, como nós, digamos, nunca convivemos bem aqui com os vizinhos desde a independência, já vão 8 séculos, ou quase 9, mas continuamos a ter o ódio aos espanhóis. Portanto, os capitais são espanhóis. Quer dizer, não somos o espanhol aqui, ainda é o inimigo nesta acessão. E depois há pequenos agricultores que lá estão, e então sabem como é que são classificados oficialmente? Regadio social. Quer dizer, portanto, que é, digamos, completamente o que nós não podemos consentir. São economias diferenciadas, mas são, de facto, economias. Este aspecto. E, portanto, quando se fizer os cadastros, eu espero que esta questão esteja sempre presente para que eles mantenham esta possibilidade que, pelas intervenções, eu vi que nós queremos levar aqui por diante. Muito obrigado. Obrigada. Passava agora a mais 3 questões, creio que pela ordem que foi pedida. Alô. Lá atrás e depois aqui. Depois Bom dia, Carlos Melides, nesse momento professor. Nessas debates desse tipo, né, eu crescentemente me sinto desconfortável e com estranhamento, e me lembro de um conto, se não me engano, do Borges, em que se tenta explicar para um deficiente visual o que é um elefante, né? E aí o autor vai descrevendo o que o deficiente visual imagina a partir do que é dito, né? Me dá a impressão que, quando a gente tenta falar sobre critérios do que é agricultura familiar, a gente está tentando descrever o que não é o elefante, né? Quer dizer, quem tem um parâmetro universal comum é a agricultura empresarial. Ela se organiza em qualquer lugar do planeta, em qualquer nacionalidade, por busca de resultados econômicos, por busca de lucro, né? Isso a identifica e uniformiza no planeta inteiro, né? Parece que se inverteu aqui, usando o linguajar do direito, né, o ônus da prova. Nós que temos que provar o que não somos, né? E quando temos milhares de características que nos identificam, formas diferentes de relação com a natureza, formas de organização do trabalho diferentes a partir da estrutura das famílias, áreas variáveis em função, ou não tem área fixa em função de vários critérios, agriculturas nômades, tribais. Nós temos que achar critérios que nos identifiquem em oposição ao outro que tem um critério que é universal, né? Eu entendo nesse momento que, para fins de políticas públicas, para serem operacionais, a gente tem que ter esses critérios, né? Que o banco possa dizer quem é e quem não é, nessa atual conjuntura. Agora, eu volto ao que o Caio falou antes, no início, né? Eu acho que, tão importante quanto isso para poder se implementar políticas públicas é a disputa política do espaço do que nós não somos. Nós não somos apenas negócio. Nós somos também um modo de vida. Nós somos uma forma diferente de relação com a natureza. Nós somos diferentes com a história, com a cultura, né? E essa reafirmação política, eu acho que é tão ou mais importante do que a questão dos critérios operacionais de política. Obrigado.
Obrigado. Bem, uma parte da minha intervenção, acho que o professor agora acabou ressaltando, mas queria também tentar sublinhar a intervenção que foi feita pela parte do mecanismo das universidades, que acho que é o que falta muito dentro do processo da equação de promover a agricultura familiar camponesa. Eu gostaria de sublinhar camponesa. Essa ligação ensino, pesquisa, depois extensão, é um modelo extremamente importante e extremamente válido para empoderar a agricultura camponesa, mas ao mesmo tempo dá-nos sinal de que falha um pouco a nível de extensão. Então, provavelmente esse poderia ser um dos focos de atenção dentro das nossas discussões, dentro da CONSAN, como é que de facto podemos garantir que esse triângulo possa funcionar em pleno, porque, bem, falo da experiência do meu próprio país, a parte da extensão falha um pouco, a pesquisa, bem, é mediana, a parte de ensino avança muito. Então, como é que de facto podemos colocar esse triângulo? Porque parece-me ser um triângulo que pode contribuir muito para a solução daquilo que é o problema que a agricultura familiar camponesa, sublinho, camponesa, enfrenta hoje. Agora, indo um pouco de novo à linha do último interveniente, de facto, a agricultura familiar precisa ser discutida dentro dela. Porque parece-me também terem dois parâmetros: a agricultura familiar e a agricultura familiar camponesa. E se formos, talvez, a olhar para critérios, por exemplo, a finalidade da produção, os problemas que procuram resolver, os dois tipos de agricultura, provavelmente poderíamos perceber que talvez precisamos de ampliar uma discussão, interligar isso com a soberania alimentar. Porque é aí que vamos trazer alguns conceitos também que foram referenciados há bem pouco tempo. Os modelos de produção, como é que a família se comporta, para onde é que vai a produção, como é que esses indicadores da agricultura vão contribuir do ponto de vista dos indicadores sociais de desenvolvimento humano. Então, acho que isso também pode nos levar um pouco a isso. Falo isso porque, bem, em África, em 2003, os governos africanos assumiram um compromisso de elevar o orçamento da agricultura dos países a níveis de 10%. Mas se formos observar, essa declaração foi assumida em Maputo. A nível do meu próprio país, o orçamento da agricultura agora ronda mais ou menos aos 7,8%, num país que está a empregar cerca de 70% da população no meio rural. Então, a pergunta é, esses 7% vão para o setor agrário, mas dentro do setor agrário, o que é que vai efetivamente para a produção de alimentos? Que é o que está em causa. Provavelmente são 2% ou 3% que vão para a produção de alimento. Então, quer dizer, mesmo da discussão dos 10% que não alcançamos, estamos nos 7%, os 7% não vão para a produção de alimentos. Então, acho que isso também é um desafio em relação a essa questão de estamos a discutir insegurança, segurança alimentar, ou também estamos a discutir a soberania alimentar como povos. E a outra questão, bem, fico muito entusiasmado e muito feliz por ver esse trabalho que está sendo feito em estudar a África, mas acho que há questões que talvez precisamos de discutir um pouco mais com alguma profundidade. Digo isso em relação àquela questão que foi levantada no que diz respeito aos movimentos sociais e à sociedade civil africana. Acho que é uma mística que a sociedade civil africana tem. Há uma mística que os movimentos sociais africanos têm. Portanto, provavelmente precisamos discutir essa mística. Porque os parâmetros de comparação, o que é que significa a sociedade civil, o que é que significa movimentos sociais, provavelmente no contexto africano pode significar outra coisa. Então, acho que precisamos um pouco de aprofundar, discutir um pouco mais e percebermos esta mística africana e essa luta africana que está sendo feita no sentido de tornar as políticas públicas pró-camponesas e pró-desenvolvimento. Então, acho que é uma questão de aprofundarmos um pouco mais a discussão. Agora, o companheiro Cairo, se me permite, só queria perceber uma pequena questão. Temos uma situação de cooperação sul-sul em que assenta-se em parâmetros de desenvolvimento. E a África, nesse caso, é um dos beneficiários, entre aspas, desse processo da cooperação sul-sul no paradigma internacional. O que eu queria perceber é, dentro da situação brasileira, MDA, MDS agora foi extinguido, tudo e tal. Quer dizer, qual é que é a base da cooperação? Em Moçambique, por exemplo, que faz parte desse processo de cooperação junto ao Brasil, temos uma cooperação assente que não sei determinar em que parâmetros. Discutimos tanto o ProSavana não sei se faz parte dos parâmetros de desenvolvimento social e humano ou faz parte dos parâmetros do agronegócio. Queria perceber um pouco isso. Quer dizer, por uma razão muito simples, acho que o ProSavana é uma questão muito conhecida, muito debatida no mundo, por uma razão muito simples de perceber
Quais são os conteúdos e quais são os paradigmas que estão por detrás da cooperação Sul-Sul, tendo em conta os modelos de desenvolvimento que também somos colocados hoje a nível mundial, e sobretudo nessa relação Brasil-Moçambique? E qual é a perspectiva de futuro, olhando mais ou menos para essa situação que se vive hoje em Brasília? Obrigado. Muito obrigado. Eu sou Blarmino Gelembe, venho de Angola e faço parte do mecanismo da sociedade civil. Eu tenho duas outras questões que, na verdade, foram já muito referenciadas aqui pelo professor Fernando Oliveira, que eu apreciei muito a sua última reflexão. Parece-me a mim que tem a ver com um campo que é o campo das percepções em relação à agricultura familiar, camponesa, seja qual é o nome que vamos atribuir, em alguns dos nossos países. Posso ter como primeira referência o próprio país, que é um quadro de percepções construído também numa base de muito preconceito e que nos leva necessariamente para o campo da cidadania, do que é que representa ser o pequeno produtor, ser o camponês, viver na aldeia, cidadão de segunda, etc, etc. Fora do quadro econômico da discussão da agricultura familiar. Portanto, creio que o âmbito, a discussão conceptual para contextos como os nossos tem que abarcar essa compreensão. Daí que, quando referiu a questão do cadastro e colocou ênfase na questão econômica, parece-me a mim que essa é, nesse momento, uma das batalhas também. Porque há, eventualmente, contextos em que o aprofundamento da pesquisa, dos estudos, etc., etc., já permite visibilizar de forma diferente, digamos, o espaço de contribuição econômica e colocar isso no debate político mais central. E em muitos dos nossos contextos, isto ainda é muito difícil. E aprofunda bastante a questão do preconceito e aquelas percepções que eu referia há bocado. A ideia de que o jovem sai da aldeia porque não quer ser como o pai, empobrecer alegremente. Portanto, creio que esse é um aspecto central e acho que as diretrizes que têm estado a ser referidas ao longo desta nossa atividade podem ser um bom passo, porque aborda-se muito a questão da elaboração de estudos que não são estudos quaisquer, estudos que ajudem exatamente a trazer luz a essa discussão que ultrapassa a dimensão apenas do ativismo, né? Tem que ser suportada com alguma dessa informação. A segunda questão, e aí ancorando-me um pouco no que disse o companheiro Muxanga, creio que também temos aqui um desafio quando falamos dos movimentos sociais ou falamos de forças sociais que existem ao nível dos nossos países, que é o próprio quadro de referência teórico para analisar isto. Eu creio que nós temos também esse desafio, sob a pena de, baseados em determinados quadros de referência, somos levados a determinado tipo de afirmações. Não há nada. Não, mas o que é não haver nada, né? Não há nada comparativamente ao quê? Portanto, acho que também temos esse desafio de, sei lá, com base numa reflexão crítica e autocrítica, qual é a realidade objetiva e como, com base nessa realidade, dar um passo em frente. Claramente, aproveitando de outras experiências, de outras realidades, mas
creio que temos esse desafio, que tem a dimensão da segurança alimentar, da agricultura, mas certamente isso atravessa a questão do desenvolvimento, da organização das nossas sociedades, do paradigma de como nos organizamos e não apenas a parte da agricultura familiar. Muito obrigado. Eu peço desculpa, vou deixar só aqui mais uma pergunta, está bem? Nós já estamos muito para lá do tempo, vou pedir que esta última pergunta seja breve e que as respostas sejam também breves, porque já ultrapassámos meia hora do tempo que nos estava atribuído e depois as outras questões podem ser... Depois conversam no intervalo, está bem? Não é pergunta, é só uma coisa que eu penso que é importante. Sobre a questão dos movimentos sociais ou do capital social, eu gostaria de recordar, talvez, que não estaríamos aqui hoje se há 12 anos atrás as organizações da sociedade civil dos nossos países, da CPLP, em particular dos africanos, se tivessem também mobilizado para que cada país tivesse uma estratégia de segurança alimentar e nutricional e que, em determinado ponto, não confluíssem juntas e criassem uma plataforma dos camponeses da CPLP e, por sua vez, pedissem às Nações Unidas e aos governos o apoio para desenvolver esta estratégia. O que eu quero dizer com isto é que estamos aqui porque, desde há 12 anos, a sociedade civil da CPLP, incluindo a dos países africanos, deu passos para que aqui estivéssemos, precisamente por entender que, trabalhando ao nível regional, seria também mais fácil conseguir alguns avanços a nível nacional. Isto é um ponto que me parece muito importante. O segundo ponto tem a ver com a questão dos produtores. Eu, de cada vez que tenho produtores de Angola, no Farol de São Tomé, no Brasil, ou de São Tomé, no sul da Bahia, eu só vejo coisas idênticas. É claro que há muitas diferenças, mas como alguém já dizia, eu acho que é mais fácil encontrar, obviamente, semelhanças nos modelos de agricultura intensiva do que dentro da diferenciação que a própria característica da agricultura familiar confere. Mas só talvez conhecendo os dois lados do Atlântico é que se consegue ter a percepção de quantas semelhanças nós temos, de facto, para trabalhar conjuntamente. O terceiro ponto, e para concluir, é dizer que este exercício que aqui estamos a fazer já se começou desde a primeira reunião do Conselho em Maputo. Isto é, o que nós estamos aqui a discutir é qual é o próximo passo pós-diretrizes para começar em cada país a fazer um processo de mobilização, como aqui foi bem referido, de construção de capital e de reconhecimento de uma categoria social que é fundamental em cada um destes países para a questão da segurança alimentar e nutricional. Portanto, é ver isto não como um fim em si mesmo, mas como também parte de um processo que já vimos construindo conjuntamente há pelo menos uma década. Eu acho que isto era importante de referir. Obrigado. Obrigada. Eu peço desculpa, vou ser pouco democrática, vou encerrar a sessão e, portanto, depois agora no intervalo poderão trocar impressões uns com os outros e esclarecer alguma coisa que tinha ficado por esclarecer, está bem? Obrigada a todos.